A inconstitucionalidade da maioridade penal. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A grande questão. A emenda constitucional a respeito da maioridade teria que passar pelo Legislativo e Senado. Ir ao Supremo é legítimo. Direito de qualquer cidadão, em defesa, sobretudo, do Estado de Direito, os princípios fundamentais da democracia. O grande questionamento se o processo de decisão do Legislativo feriu o artigo 60, parágrafo 5 da Constituição Federal e o próprio regimento interno. No meu modo de entender, foi muito grave o que aconteceu. Diz respeito ao ordenamento jurídico constitucional. Analiticamente, um cidadão comum perde um processo no Supremo Tribunal, muda a roupagem do mesmo e os juízes, por outras motivações, dão a vitória ao perdedor. Algum cidadão brasileiro esclarecido acha que tal procedimento é correto? O artigo 60, parágrafo 5 da Constituição do Brasil é uma cláusula pétrea, sustentáculo do ordenamento jurídico do Estado de Direito. Ferir o Estado de Direito é inadmissível juridicamente, prevalecendo a velha lógica: o homem é o lobo do próprio homem. Com efeito, vê-se o mais forte. O que diz a cláusula pétrea da Constituição Federal? A matéria proposta como emenda rejeitada não pode ser objeto da mesma proposta na sessão legislativa. Portanto, lição básica do direito constitucional: todo deputado tem a obrigação de saber para legislar com legitimidade. A Constituição propõe, desse modo, para evitar que deputados de comportamentos autoritários lutem com todas as armas ilegais para reverter derrotas constitucionais, colocando suas vontades acima do direito. Esse é um dos caminhos em que o Supremo tem para declarar a ação como movimento inconstitucional em referência à mudança da roupagem. Na mesma lógica, o Supremo poderá mostrar que houve desrespeito ao regimento interno, o que é condizente ao artigo referido, como base de cláusula pétrea. O Legislativo não tem autoridade para desobedecer às regras. Ninguém está acima da Constituição brasileira. Em analogia, uma partida de futebol, o time A vence o time B. Terminada a partida, o juiz e torcedor do time B determina imediatamente um novo jogo, dando vitória ao seu time favorito. O Supremo Tribunal terá que pronunciar a respeito da suposta irregularidade e devolver o título para o verdadeiro vencedor. Imagino que a questão do menor tem como objetividade futura propagandas eleitorais, objetivando a manutenção do poder político de setores reacionários da direita brasileira. Se o Congresso estivesse mesmo preocupado com crimes, faria leis duras contra a corrupção dos próprios políticos. A grande questão no cenário nacional: os menores não roubam nem mesmo 1% do dinheiro fruto da corrupção política.
Por favor, deixem as crianças quietas. Por enquanto, vamos criminalizar primeiro o que faz realmente mal à nação, a corrupção política. Bem como a aprovação da maioridade tem que passar pelo Senado e possivelmente nada disso vai prevalecer, até porque os senadores sabem da inconstitucionalidade a priori. Com efeito, significa tudo o que está acontecendo no legislativo apenas um jogo teatral. Lamentável que a população brasileira, por ignorância, não percebe tal fenômeno. Mas se a loucura prevalecer em ambas as casas, o que não acredito, restará ao Supremo pronunciar a inconstitucionalidade, não apenas a respeito do regimento interno, como também da cláusula pétrea em referência ao artigo. Por outro lado, todos esses aspectos não funcionando, acho impossível, dado a razoabilidade do bom senso do Supremo. Tem uma última bala contra o Legislativo. A avaliação do mérito da emenda constitucional aprovada como cláusula imutável da própria Constituição. Pode alguém, por motivações diversas, subjetivas, ter compreensão objetiva no sentido de qualificar o discernimento ou não de um menor? Com efeito, a maturidade para praticar tais crimes, nem mesmo a sociedade brasileira é suficientemente madura para evitar diversos crimes, os piores entre eles a corrupção, particularmente política. Quando tem o voto como instrumento, mas sem consciência política, crítica, necessária à mudança. Quem é o povo não sabe nem mesmo escolher os seus representantes. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.